Boa noite a todos. Por que estamos exaustos, mesmo parados? É algo que tem tocado nos nossos corações. É algo muito importante. Você já se sentiu esgotado depois de um dia de trabalho, sem fazer quase nada? Já teve a sensação de estar cheio de coisas na cabeça, mas não sabe exatamente o que? Apresente-se. Coisas, exatamente o que? Apresente-se, ó, coisas. Elas não aparecem, né? Então, sou Núbia Medeiros, terapeuta energética, sistêmica, psicanalista. Quero estar com vocês hoje para ajudá-los de uma forma muito simples, muito tranquila, sem fórmula mágica, sem qualquer tipo de algo extraordinário. É muito simples. Vou trazer para vocês meu grande amigo Fred, maravilhoso. Muito obrigado por estar aqui, Júnior, e todos aqueles que estão entrando. Uma boa noite para vocês. Obrigado pelo carinho, pela atenção. Quero mostrar para vocês o que está acontecendo com cada um de nós. É algo que vem mexendo em nossos corações, vem ficando conosco, vem trazendo para nós algo cansativo. Nossos ombros estão pesados, nossa cabeça está cheia. E nesse momento, eu quero pedir que fiquem comigo até o final. É muito rápido, não vou demorar hoje com vocês, mas eu quero trazer algo muito bom para cada um. Eu é que agradeço, meu lindo. Ansiedade não é só crise. Que a gente pensa, ansiedade é crise? Que crise é essa que eu estou vivendo? Ansiedade é um estado constante de estar fora de si mesmo. É estar fora pensando sempre no depois, se comparando com os outros e se cobrando. Por que nós nos cobramos? Por que nós nos comparamos? Redes sociais. Por que antigamente, quando nós não tínhamos uma comunicação tão rápida, nós não éramos tão ansiosos? Observe os seus pais, observe o pessoal mais antigo, em momentos que nós não tínhamos muita capacidade de estar com redes conectadas. Não estou dizendo que as redes são ruins, não são ruins, pelo contrário, as redes sociais são extraordinárias, se nós soubermos usá-las. Então, eu quero dizer que nós estamos vivendo agora a era da mente hiperativa. Por isso que vocês estão ouvindo tanto em eu sou TDAH, todo mundo é TDAH, se nós formos pensar assim. Por quê? Porque o nosso corpo está aqui, mas a nossa cabeça está no ontem, está no amanhã, está naquele feed dos outros, olhando. E o pior, nós já nos acostumamos com isso, não é mesmo, Fred? Achamos normal estar cansados, ansiosos, acelerados. Não! Imagine a ansiedade não como um monstro que aparece de repente, rugindo e nos paralisando numa crise de medo. Ansiedade é isso. A respiração, ela fica ofegante. E aí, nesse momento, nós temos que observar que essa é apenas uma ansiedade da nossa mente. E essa ansiedade da nossa mente tem que mudar. Então, essa é apenas uma das fases dessa ansiedade, talvez a mais visível. Por quê? Ela muitas vezes se manifesta de uma forma sutil, igualmente desgastante, como um estado constante de estarmos fora de nós. Nesse momento, nós pensamos, vou me desconectar de mim, né? Quero viver num mundo automático de preocupação. Eu não quero. Tem hora que dá vontade de sair correndo para Alto Paraíso, São Jorge, para alguns lugares bem próximo, que pode nos dar, vou viver sem estar plugado na rede. Então, essa ideia de estar fora de si, no modo automático, na ansiedade, pode ser algo que nós podemos fazer e pensar da seguinte forma: pode ser comparado. Temos uma pessoa, um autor, eu gosto de citar os autores para que vocês comecem a procurar as leituras daquilo que eu estou falando. Toll é um best-seller, é T-O-L-L-E. Ele escreve de uma forma maravilhosa e diz assim, o poder do agora. O que ele descreve? Descreve como a mente está dominada pelo ego,
O que é o nosso ego? É aquele que está sempre projetado no futuro ou remoendo o nosso passado. Lembra, nosso corpo está no presente. Nosso corpo está incapaz de se conectar com o presente, porque minha mente está lá para trás ou a minha mente está lá no futuro. Imagina, é isso que nós queremos viver? É isso que estamos vivendo? Não. Meu corpo está aqui, mas eu não estou. Então, essa desconexão do agora é que é o terreno fértil para o que nós chamamos de ansiedade. Então, o que nós podemos fazer? Quando nós estamos constantemente pensando no depois, nas contas para pagar, no prazo do trabalho, pensa, o advogado. Eu, como advogada, muitas vezes só pensava no prazo de amanhã, subia um estado de ansiedade e dava um tremor interno muito grande. Por quê? Porque eu tinha que entregar o trabalho, eu tenho que conseguir as metas, eu tenho que fazer. No que pode dar errado amanhã. A nossa mente, ela vai se distanciando do único momento que existe, o presente. Nós só temos um dia de vida. Eu falo muito para as pessoas que eu atendo da seguinte forma: por que um dia você leu naquele livro lá chamado Bíblia? Eu não estou me desfazendo do livro, pelo contrário, eu conheço aquele livro como Torá. E se você observar o que está lá, lá diz uma coisa: foi dado para cada uma das pessoas apenas um dia do maná. Por que será que esse maná foi entregue só um dia? Ele não poderia entregar o maná da semana inteira, do mês inteiro? Não. Ele entregava o maná dia a dia, para nós pensarmos que nós só temos um dia de vida. Então, por que eu estou preocupada com o que passou? Por que eu estou preocupada com o que vou encontrar amanhã? Por que eu não penso que o dia é hoje? Pode ser que amanhã eu não acorde. Pode ser que amanhã eu não esteja mais aqui, meu corpo tenha ido embora. Minha alma já foi desse planeta. Então, o que eu tenho que pensar no dia de hoje? E por que o dia de hoje eu não estou pensando? Então, essa fuga que a nossa mente faz para o futuro é que ela nos impede de experimentar o que nós temos hoje, o que realmente existe. É só o hoje, o que está acontecendo agora. E aí nós acabamos alimentando um ciclo muito grande de preocupação, preocupar-se e apreensão. E isso é uma armadilha. A outra armadilha que nós encontramos é quando nós começamos a ver nas redes sociais a vida maravilhosa do meu vizinho, a vida maravilhosa da minha colega, a vida maravilhosa da minha irmã. Será que é isso mesmo? Não. Garanto para vocês que não. Como psicanalista eu digo, o que apresentam não é o que existe. O que se apresenta é o que querem mostrar para o público. Querem mostrar que a felicidade, ela existe, é maravilhosa, é um conto de fadas. A vida não é um conto de fadas. A vida não é algo ruim de ser vivido. Pelo contrário, se eu sei o que eu tenho que viver hoje, apenas hoje, eu consigo estar muito bem. Não estou dizendo para vocês esquecerem que amanhã tem conta para pagar, que depois de amanhã o gás acabou, que depois do outro dia eu tenho um aluguel para pagar. Não é isso. Mas é que se vocês começarem hoje a sofrer pelo que vai acontecer amanhã, pode ser que amanhã a parada cardíaca aconteça. Por que tantos jovens estão indo embora? Por que tantas pessoas, atletas, estão caindo em razão de uma parada cardíaca? Por quê? Porque as pessoas estão vivendo o amanhã, ou então chorando o que aconteceu no dia de ontem. Não, gente, nós só temos hoje. Então, usem o dia de hoje para algo melhor na vida de vocês. A ansiedade também, ela se alimenta da nossa tendência dessa comparação. E como eu disse para vocês, por que me comparar ao meu vizinho? Por que me comparar à minha amiga do trabalho? Não. Infelizmente, a era das redes sociais, ela exacerbou isso tudo, essa questão. Ela nos expõe constantemente numa vitrine, as nossas vidas aparentemente perfeitas e conquistas reluzentes. Como eu disse, não é bem assim. Garanto para vocês que é muito diferente. Tem um outro autor chamado Brené Brown. Ele explora em seus trabalhos a vulnerabilidade e a conexão. Será que o que eu comparo não é aquela ladra, eu posso assim dizer, da minha alegria?
Sim. Se nós nos compararmos com os outros, muitas vezes nós vamos focar os nossos pontos fracos e as nossas conquistas vão ficar para depois. Nós vamos ficar olhando as conquistas alheias e vamos esquecer das nossas conquistas, daquilo que é simples, simples. E o que vai acontecer? Vai trazendo para nós uma sensação de inadequação. Essa sensação de inadequação é que alimenta a nossa ansiedade. E aí, ela diz que nós não somos suficientes. Essa comparação constante vai nos distanciar da nossa própria jornada e vai impedir de nós reconhecermos nosso valor único. Porque aquelas pessoas que estão lá no campo, aquelas pessoas que nós conhecemos que vivem com tão pouco, mas vivem da terra, vivem do que a vida dá. Elas saboreiam cada segundo nas vidas delas. Essa é a diferença. Então, por favor, não se compare, não ache que a sua vida é ruim, não seja o seu algoz, não seja tirano na sua autoexigência. A sua voz crítica interior, ela vem do superego. Nós temos o id, o ego e o superego. O superego é aquele que nos critica o tempo todo, porque ele critica por tudo aquilo que a sociedade nos cobra, ele critica por tudo aquilo que nossos pais nos criticaram, ele critica por tudo aquilo que o nosso colega nos critica. Então, esse eu superior é aquele que faz com que nós sejamos mais tiranos ainda de nós mesmos. Ele já está em nós, na nossa mente. Então, não aumente o poder dele, pelo contrário, aumente o poder do seu dia a dia, do que você tem aqui hoje. Um outro aspecto também que é crucial da ansiedade é, nesse sentido, a forma como as pessoas vivenciam o seu dia a dia. Eu tenho um trabalho, eu tenho conta para pagar e eu tenho que buscar amanhã mais coisas. Então, o que eu faço? Se eu estiver tranquilo hoje, eu vou conseguir parar, pensar, olhar para mim e pensar assim, o que eu posso fazer para amanhã? O que eu posso ter no dia de amanhã? Será que eu posso ter uma outra opção de trabalho? Será que eu posso, nesse momento, mudar a minha vida e transformar naquilo que eu quero, naquilo que eu posso? Pensem desse jeito, porque hoje eu vou trazer para vocês aqui momentos de situações muito simples, facilidades que vocês vão aplicar no seu dia a dia e vai tornar a vida de vocês menos ansiosa. Vai tornar a vida de vocês mais tranquila, mais equilibrada. Garanto para vocês. Tem um outro autor chamado Kristin Neff. Esse autor é uma autora, ela tem um livro chamado Autocompaixão. Olha o título do livro. Nesse livro, Autocompaixão, ela nos lembra que a autocrítica constante, ela é um grande fator de sofrimento e ansiedade. Percebam que tem vários autores já falando sobre isso há muito tempo. E agora eles estão aproveitando as redes sociais e trazendo com maior vigor. Essa autoexigência, ela vai nos colocar sempre nesse estado de alerta constante, com medo de falhar, de não corresponder às expectativas, sejam essas expectativas reais ou imaginárias. Muitas vezes a gente acredita que porque o nosso irmão conseguiu algo melhor, nós também temos que conseguir. Lembra, cada um é de um jeito. Cada pessoa tem uma característica diferente da outra. Cada uma tem uma forma de trabalhar diferente da outra. Então não se cobre. Vamos com calma. Você pode olhar para você e verificar o que eu posso mudar na minha vida para ser melhor. Eu preciso estudar mais. Eu preciso deixar de assistir televisão, de ficar ouvindo o que eu não preciso e olhar para mim. Para que eu tenho que ficar sentada, parada, olhando, assistindo algo que não está acrescentando nada para mim? Por que eu tenho que entrar naquele Big Brother, vendo a vida do outro? É para eu relaxar. Ou por que eu fico com meu dedinho assim, no celular, passando e olhando a vida dos outros? Para que isso? Não faça isso. Essa pressão que você está sentindo de querer fazer, de ir, lembra do TDAH? Transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Por que isso? Porque hoje eu ouço tanto falar nisso. Porque a ansiedade das redes sociais, que ainda que de forma leve, prática e simples, nós podemos vivenciar essa sensação de urgência interna.
como eu disse para vocês, como advogado, como alguém com um determinado cargo, vocês precisam, lógico, ter essa ansiedade para concluir o seu trabalho. Então é só trabalhar os prazos com leveza que vocês conseguem. E aí você não vai ficar tão ansioso. Eu já fiquei assim muitas e muitas vezes. Hoje eu já sei agir de uma outra forma. Deu tempo? Não deu? Saio 2 horas antes. Por quê? Porque se o carro tiver um problema, se acontecer algum problema no trânsito, eu vou conseguir chegar naquela audiência. Mas hoje tem audiência online, então é mais fácil. Percebam que muitas coisas facilitaram as nossas vidas, mas isso que facilitou também faz com que sejamos escravos desses horários, do tempo, tudo é tempo. Lembra daquele coelhinho da Alice? O tempo, ele estava sempre correndo. Nós estamos vivendo isso. Então, imagine que a sua mente é como um rádio, que ele está sintonizado numa estação, que só transmite notícias ruins sobre o futuro, intercaladas com um programa de comparações invejosas com os nossos vizinhos, e um locutor interno, que é o nosso eu superior, que fica o tempo todo nos criticando. Essa é a trilha sonora da ansiedade. Não se trata de um apagão momentâneo dessa crise, mas de um ruído constante que dificulta a nossa concentração no tempo presente e dificulta a aplicação das coisas boas na nossa vida. Então, a ansiedade, nessa perspectiva, é um piloto automático. Ele nos leva para longe de nós mesmos. Se estamos presos nesse ciclo de preocupações futuras, de comparações dolorosas e de autocrítica constante, a boa notícia, é que nós podemos mudar essa estação do rádio. Lembra que o rádio a gente vai mudando, vai procurando uma estação melhor? Podemos fazer isso com a nossa mente. Como? Aprender a se reconectar com o presente, a cultivar uma coisa chamada autocompaixão. Eu não disse para vocês que aquela autora, ela escreveu um livro chamado Autocompaixão? Autocompaixão, gente. Passem a gostar de vocês. Entendam que vocês têm que silenciar internamente uma voz chamada comparação. Você acorda, olha o que nós fazemos. Acordamos. Primeira coisa, pega o celular. Ali eu já tenho 200 estímulos diferentes. Antes de eu levantar da cama, o que acontece com a minha cabeça? A 1000 por hora. Pronto, já levantei dali, já estou nervosa. Porque olha aqui, uma mensagem, outra mensagem, outra mensagem, outra mensagem. Faz isso não. Você se compara com corpos, com vidas, com famílias, com rotinas, mas você só vê o recorte. Você não vê o bastidor. Você não vê que essa comparação constante que você faz mina a sua autoestima. Cria uma ansiedade que parece sua, mas é só um ruído externo. Por favor. Tem muitas pessoas e muitos autores que dizem assim, eu vou contar para vocês de uma médica australiana, que ela é pioneira no entendimento e tratamento da ansiedade. Ela enfatiza a importância de aceitar os sentimentos de ansiedade. Estou ansiosa? Beleza. Então, em vez de você ficar lutando contra aquele sentimento, a primeira coisa é, eu tenho que aceitar. Esse é o passo fundamental para você sair desse lugar. E como é que eu faço isso? Para que eu saia dessa tensão, eu tenho que começar a pensar, como é que os meus pensamentos estão? Estão distorcidos? Como é que os meus pensamentos estão alimentando a ansiedade? Como é que os meus pensamentos estão me levando para a depressão? Então, nesse livro, David Burns, por exemplo, ele ensina várias técnicas e várias práticas. E eu vou mostrar para vocês alguns padrões aqui que vocês vão poder usar. Tem também uma psicóloga chamada Melanie Greenberg. Essa Melanie, ela nos artigos dela e nos livros dela, ela aborda a ansiedade como um estado de hipervigilância e preocupação constante, muitas vezes ligada a esses padrões de pensamentos disfuncionais e a dificuldade, presta atenção, de tolerar a incerteza. Por que tolerar a incerteza? Porque eu tenho que compreender que essa ansiedade, ela vai além dessas crises e ela vai se manifestar sempre nesse momento que eu estiver fora de mim. Como é que ela faz isso? Eu preciso aprender a me curar. Eu preciso aprender a reconhecer os gatilhos da preocupação excessiva. Pensa assim, eu tô aqui
Hoje, dia 22, quinta-feira. O que eu vou fazer domingo? Ainda não sei. Ah, domingo eu tenho uma festa. Domingo eu tenho um bolo para fazer, né, Marli? Ô, Marli, muito obrigada pelo carinho, pela atenção. O que vai acontecer? Eu já começo a me preocupar. Nossa, será que vai dar certo? Será que eu tô com todos os ingredientes? Será que vai dar tempo de eu entregar? Será que o gás vai ter? Será que isso? Será que aquilo? Então é esse será. Opa, para. Senta, coloca a lista de ingredientes, verifica se todos os ingredientes estão ali, coloca todos eles, tudo certinho. O gás, ainda tem o gás para fazer? Então, perfeito, ainda vai dar para eu fazer. Então, parem de se preocupar com uma coisa que ainda não aconteceu. Ah, mas eu tenho que pagar a conta na segunda-feira, no dia... Eu acho que segunda-feira é dia 25. No dia 25. Se eu tenho que pagar aquela conta na segunda-feira, pensa, não tem só você trabalhando para você. Você tem que lembrar que você tem uma essência divina, criadora, que você pode, através dos salmos, ir lá e pedir que ele te traz. Hoje, conversando com uma pessoa, ela tá com um problema numa outra situação, vou dizer assim para vocês, num órgão público. O que eu disse para ela? Salmo 78. O Salmo 78 vai te ajudar. Reze, confie, acredite. Ah, mas isso não funciona. Funciona. Se você acreditar que isso funciona, vai funcionar na sua vida. Ah, eu tô preocupada com meu marido tá muito triste, meu marido não tá bem. Salmo 65. Então, comece a fazer salmos, leiam os livros. Ali tem muitos livros extraordinários, muitas falas e muitos ensinamentos. Quando você começa, então, a perceber os gatilhos que estão dentro de você, você começa a entender que você pode implementar estratégias. Que estratégias? Para te reconectar no dia de hoje. Então, o primeiro é cultivar a autocompaixão. Construir uma imagem mais gentil e realista de você. E a jornada para você acalmar essa mente ansiosa vai começar com a sua consciência nesse estado constante e a decisão de gentilmente te trazer para o presente. Porque a mente não descansa. Sabe por que ela não descansa? Porque o coração não está presente. Mas como? Nós não conseguimos parar de pensar porque nunca fomos ensinados a habitar o silêncio. Por que aqueles monges do Tibete conseguem as coisas? Por que os monges do Tibete ficam lá rezando e acreditam que dá certo? Eles silenciam o quê? A mente. Então, esse silenciar a minha mente, aquilo que fica milhões de pensamentos aqui comigo, ele vai fazer com que eu tenha que ouvir o que eu quero sentir. O silêncio assusta muitas vezes. Nós não aprendemos a ouvir o que precisamos ouvir. A nossa mente só acelera, só acelera. Se você quiser que ela desacelere, dê pausas seguras. Mas lembra, ninguém ensinou isso para nós. Por isso que eu estou trazendo isso para você hoje. Você já reparou que você está sempre com o celular na mão? E que você está cada vez mais vazio por dentro? O que é o celular? Eu vou dizer para vocês como o ciclo funciona. Celular, estímulo, comparação, cansaço mental, culpa, celular de novo. A gente não tem tempo, mas passa 3 horas por dia nas telas do telefone. Já prestou atenção? Experimenta colocar um relógio e começar a olhar esse relógio. A hora que você começa a olhar o relógio, olha, 10 horas. Aí você começa a olhar as mensagens. Aí você vai pro Face, você vai pro YouTube, você vai pro Instagram, você vai pro... Quando você olhar, já tá quase na hora do almoço, ao meio-dia. Percebeu quanto tempo você perdeu? Então, vamos primeiro pensar o que eu tenho que fazer. Eu primeiro tenho que ter pausas no meu celular, pausas nas minhas redes sociais. Por quê? Porque a nossa mente ansiosa, ela vive nesse futuro. Nosso corpo vive aqui agora. Aí eu me sinto o quê? Dividido. Você pensa assim, não tem nada uma coisa a ver com a outra. Tem. Essa mente habita esse corpo. Então, como é que eu vou mudar isso? Vou dizer outra coisa para vocês, uma outra frase que é importante. Muitas pessoas estão emocionalmente ausentes do próprio corpo.
Já fiquei assim, já vivi assim. O que eu estou falando para vocês é exatamente o que eu já vivi. Por quê? Eu tinha um machucadinho numa perna. Fui deixando um machucadinho. Um dia, quando a minha filha descobriu o tamanho do machucadinho, ela falou, por que você não foi no médico? Eu falei, ah, não, tá tudo bem, ele nem tá me incomodando. Quando eu fui ao médico, precisei fazer um buraco na minha perna. Por quê? Porque tinha que tirar tudo em volta para fazer uma biópsia. Percebam como é que a vida funciona. A gente esquece do nosso corpo. A gente pensa, eu como mãe, penso muito no corpo do filho. Como o filho está, como o outro está, como fulano está. E o meu? Percebeu? Então, olhe para você. Quando você se sente perdida, cansada e sem saber por quê, é porque está fora do seu centro. Qual é o seu centro? Você mesmo. Por isso, eu vou repetir uma frase. A mente ansiosa vive no futuro. O corpo vive no agora. E aí eu me divido. E é essa divisão que eu preciso mudar. É como uma parte de nós, se ela estivesse constantemente correndo na nossa frente, preocupada ainda com o que não aconteceu, e a outra parte está parada aqui. A minha mente foi, meu corpo está aqui. Quem dirige? Sabe que muitas vezes quando você está com o pensamento longe, quando você percebe, se o carro não é automático, você muda a marcha sem saber o que está acontecendo. Eu muitas vezes errei o caminho. Por que eu errei o caminho? Porque naqueles momentos eu acabei indo para o lugar onde o carro estava indo, onde eu estava acostumada, não onde eu realmente precisava. Percebam? E é essa disparidade entre a nossa mente e o nosso corpo que vai criando o que a gente chama de estranhamento e não pertencimento do próprio corpo. Agora, um corpo silenciado significa uma ausência emocional. Percebeu o que separa o meu corpo da minha mente? Então, todas as vezes que eu não falo, que eu não deixo meu corpo falar, que eu não percebo o que tem no meu corpo, o que acontece? Ele vai se sentindo afastado de mim mesma. Por isso você tem o vazio. Por isso que eu já senti esse vazio. Então, eu tenho que mudar isso. Então, muitas pessoas estão emocionalmente ausentes do próprio corpo, em razão desse ritmo acelerado, onde a mente é constantemente estimulada e focada em tarefas e preocupações futuras. O corpo é apenas um meio, um veículo, que ficou negligenciado. Boa noite, minha linda. Negligenciado, e aí essa ausência emocional vai se manifestar na nossa dificuldade em perceber as sutilezas das sensações físicas, em ignorar os sinais do cansaço, de dor, de desconforto ou às vezes de desprazer. Então, eu quero mostrar para vocês como vocês podem melhorar, mudar e transformar esses traumas e essas experiências emocionais não processadas que ficam armazenadas no seu corpo, que influenciam as suas sensações e os comportamentos, mesmo que a mente consciente não se lembre. Então, a desconexão corpo-mente é que vai fazer com que vai impedir você de acessar as suas emoções, vai impedir você de dificultar a sua cura e vai trazer para o seu corpo doenças psicossomáticas. O que é minha desconexão? E às vezes em que eu estou completamente fora do meu centro. E a consequência? Lógico, perdido, cansado, sem saber por quê e fora do meu centro. Então, o que eu tenho que fazer? Nessa mente que está incessantemente focada no futuro e esse corpo ignorado, eu tenho que voltar. E como é que eu volto? Se eu não voltar, eu vou ficar irritada, vou ter problema de dor de cabeça, problema digestivo e uma sensação de mal-estar sem qualquer causa aparente. É só a desconexão, apenas isso. Não tem nada diferente disso. É o corpo que está falando para mim, ei, acorda, presta atenção, eu estou aqui. A mente só está acima do pescoço, mais nada, mas ela está num corpo ainda. A hora que ela deixar de estar no corpo, ela vai estar em outro lugar, na alma. Mas aí já não é mais essa mente, é outra. É a mente do universo, onde eu vou estar. Então, pensa assim, quando você estiver se sentindo mal no teu corpo, procura para saber o que está acontecendo e o que está fazendo com que essa mente esteja no futuro. Eu posso estar no passado,
porque eu preciso do passado para ter desculpas no meu presente, para ficar doente no meu presente e dizer, não consigo fazer, eu não vou levantar, tá doendo tudo. Sabe por que tá doendo tudo? Porque você não ouviu o seu corpo lá atrás. Sabe por que tá doendo essa cabeça? Porque você não conseguiu ouvir seu corpo lá atrás, você esqueceu dele. Você só lembrou da sua mente. Tudo que tinha que fazer. Quantas e quantas vezes eu acordei com a cabeça blá, 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 com milhões de coisas. É isso que a gente faz, tá certo? Como eu te disse, o que eu tô te dizendo aqui eu já vivi. Então, vamos mudar, vamos melhorar, vamos respirar. Lembra da respiração, a batida do coração. O coração quando tá acelerado é por quê? Eu estou ansioso. Como é que eu faço meu coração melhorar? Respiro. No encontro passado, na quinta-feira passada, eu expliquei e ensinei para vocês várias vezes como respirar. Aprendam a respirar. Se lembrem da importância de nós aprendermos a ouvir o nosso coração. Não é gostoso colocar a cabeça no corpo de alguém e ouvir o coração tum, tum, tum. Ele é ritmado, compassado, gostoso. Ele nos lembra o coração da nossa mãe quando nós estávamos dentro da barriga dela. Por isso que nós gostamos. Então, vamos nos conectar, vamos trazer essa presença corporal para trazer a nossa paz interior e para diminuir a nossa ansiedade. Eu já disse para vocês que isso é possível fazer. Então, vamos lá? Como é que eu faço para respirar? Em 4. Puxa o ar. Segura em 7. Conta. E solta em 8. Faça isso em 3 ciclos de manhã e 3 à noite. É simples, é poderoso e transforma o seu sistema nervoso. Ainda não estou conseguindo. Então, o que você vai fazer? Puxa em 4, segura em 4 e solta em 6. Se você faz isso, começa 4, 4 e 6, você vai começando a aprender a fazer essa respiração mais profunda. Puxei em 4, lá do fundo, segurei em 7 e vou soltar em 8. Por que eu vou soltar em 8? Quanto mais devagar eu solto pela boca, mais eu acalmo o meu sistema nervoso. Outra coisa que você pode fazer, um chá ou um banho. Use o momento do banho para se reconectar com o seu corpo. Não é aquilo de tô lavando a cabeça, tô lavando o seu cabelo e sair do banho. Não. Deixa um chá pronto já de camomila, de hortelã ou de alecrim, separadinho. A hora que você terminar de tomar seu banho, toma esse chá. E sinta o chá. Perceba o cheiro do chá, a delícia. Feche os olhos quando você estiver saboreando aquele chá. Quando você faz isso, você vai se conectar com aquela natureza que você esqueceu. E você se conectando com aquela natureza, você vai trazer aquela paz da natureza para dentro de você. Terceira coisa que você pode fazer, 2 horas de detox digital. Por que 2 horas? Desliga as notificações do seu celular, deixa o celular em outro cômodo, o seu cérebro vai agradecer. Você não precisa sumir para se reconectar. Você só precisa voltar para você mesmo. Falei para vocês também em outros momentos sobre aquela prática da atenção plena. Ela é perfeita para isso. Yoga, meditação corporal, exercícios de respiração, são ferramentas poderosas para ajudar vocês, ajudar cada um de nós a restabelecer a nossa conexão vital. Um dos pioneiros, Jon Kabat, é um dos pioneiros dessa situação, dessa atenção plena. Ele diz assim, que o corpo pode ser um antídoto eficaz contra o estresse e a ansiedade. Exercício físico é um outro momento em que eu consigo acalmar o meu corpo. Por que quando as pessoas estão extremamente ansiosas, eu consigo acessar esse momento do meu corpo? Porque muitas pessoas gostam de andar de bicicleta.
Porque ela relaxa. Por que que é bom você andar? Porque você vai movimentar o seu corpo, vai trabalhar seus hormônios, vai trabalhar a serotonina e vai trazer para o seu corpo um alívio, porque você vai precisar respirar melhor. Então, todas as vezes que você estiver se sentindo dessa forma, desconectado com tudo, para. Sente o seu corpo, sente a respiração. No momento em que você sente essa respiração, você consegue entender que aqueles momentos que você para respirando e prestando atenção, você vai conseguir fazer com que isso te traga algo melhor. Por que algo melhor? Vai trazer para você tudo aquilo que você precisa. E é isso que você precisa, que é essa calma, essa respiração. Ouça, tem meditações guiadas, tem meditações, eu já coloquei meditações para entregar para vocês, já mostrei para vocês quais as meditações que vocês podem fazer, as meditações guiadas que existem para vocês ouvirem, dormirem ouvindo. Pensa, lá atrás, o povo não tinha celular, não botava o celular do lado da cabeceira e ia dormir. Então, eu posso voltar a viver uma vida mais plena, mais tranquila, mais equilibrada, se eu souber como usar as redes sociais para o que eu preciso, mas me desconectar dessa agitação. Não falei para vocês do TDAH? Então é isso. Escaneie seu corpo, deite-se confortavelmente e comece a observar a minha cabeça. Ai, a minha cabeça tá doendo. Ai, a minha barriga tá doendo. Ai, o meu peito tá doendo. Use as suas mãos para você fazer uma limpeza em você mesma. Isso é um reiki. Todos nós temos poderes nas nossas mãos. Usem esses poderes. Quais são? De me limpar. Eu vou me limpar. Quando eu levanto as mãos, que eu estou atendendo as pessoas, que eu escaneio o corpo, a energia delas, eu vou sentindo cada uma delas. Eu vou arrepiando, eu vou sentindo a energia onde está estagnada, eu vou sentindo o que é aquela pessoa. Mas por quê? Porque eu já treinei isso há muito tempo. E vocês podem fazer isso com vocês mesmos. Comecem a ouvir o que o corpo de vocês está falando. Comecem a se reconectar com este corpo maravilhoso. Foi este corpo que você recebeu. É este corpo que está com você. Então cuida dele. Sinta ele. Não é só sentir na hora que eu estou grudado em alguém. Não é sentir o corpo do outro. Eu preciso sentir o meu corpo. Eu preciso estar bem comigo para que eu esteja bem com o outro. Senão os relacionamentos não duram. Por quê? Porque eu acho que é o corpo do outro que vai dar o que eu preciso? Não, é o seu corpo. Você precisa estar bem para amar o outro. Ame ao outro como a si mesmo. Poxa, mas se eu nem me amo, nem cuido de mim, nem estou aqui comigo, como é que eu posso amar o outro? Não tem como. Aí os relacionamentos não perseveram. Então, faça isso. Pratique essas atividades em que seu corpo, você vai começando a sentir. Você vai perceber quando você está suando, quando você não está conseguindo suar, quando você está conseguindo olhar o outro. Não é assim, Fred? Não dá uma vontade? É lógico que é gostoso estar no corpo do outro, não tenha dúvida. Mas, se eu não souber o meu, não cuidar do meu, como é que eu vou cuidar do outro? Como é que eu vou viver com o outro? Como é que a minha vida vai ser tão boa, não é, Fred, igual a sua? Como? Se eu não sei nem cuidar de mim? Tenho certeza que depois que vocês aprenderam a olhar para vocês, a vida começou a mudar. Então, é isso, Fred. Conta para todo mundo como a sua vida é maravilhosa. Eu sei que é. Por quê? Porque você se empenhou em cuidar de você. Você aprendeu que tinha algo a fazer por você. Parar de ouvir os outros, parar de se comparar com os outros, parar de ouvir as críticas. Nós temos que fazer algo que é isso aqui, ó. O limite do outro é até onde eu dou. Ah, mas é meu pai, minha mãe, meu irmão, não interessa. Você tem que cuidar de você. Você tem que fazer por você. Então, tape os ouvidos do que o outro está falando a seu respeito. Não quero saber o que o outro pensa a meu respeito. Eu preciso saber o que eu quero fazer da minha vida.
Tome nas suas mãos a sua vida. Olhe para você como um ser único. O Criador olha para você como a única pessoa. Ele não olha para você porque tem milhões de pessoas ao seu redor. Ele não olha para você por tudo aquilo que você ganhou e conquistou. Uma amiga minha disse, que falou para uma pessoa da família dela, seguinte, olha, o caixão não está cheio de caixinhas para você levar tudo que você conquistou aqui embaixo, não. Presta atenção nisso. Do jeito que você veio sozinho, você vai voltar sozinho. Então, primeiro é você, depois o outro. Não estou dizendo para ser egoísta nem egocêntrico, por favor. Pelo contrário, compaixão. Compaixão comigo, para eu ter compaixão com o outro. Empatia comigo, para eu ter empatia pelo outro. Então, vamos nos sentir mais ancorados, mais cuidados. Vamos estar conosco presentes. Vamos sair da desconexão e entrarmos na reconexão interna conosco mesmos. Então, se você chegou até aqui, parabéns, porque só de ouvir até o final você já começou o seu processo de reconexão. Então, o mundo vai continuar acelerado, mas você pode conseguir e decidir viver no seu ritmo. Ansiedade e fadiga digital são sintomas de desconexão, mas também são convites para você voltar para casa, a sua casa, para você voltar para você mesmo. E se isso fez sentido para você, compartilha com alguém, nos marque lá nos stories. E se quiser dar o próximo passo, eu preparei um material que eu vou encaminhar para vocês. Deixa aqui no chat, diga, eu quero. Eu vou enviar para vocês algo muito interessante. O Fred já lá sabe, o Fred gosta. E eu vou entregar para o Fred. E para aqueles que tiverem interesse, tudo aquilo que vocês necessitam. Então, se reconectem. Minha linda amiga Thaís, volte para você, cuide de você, você também é maravilhosa. E todas as outras pessoas que aqui estão, que eu conheço, aquelas que eu ainda não conheço, eu vou ancorar para vocês ouvirem e prestar atenção. Eu vou te enviar, Fred. O mundo está barulhento, mas a sua paz não precisa gritar para existir. Seu corpo sente tudo que sua mente tenta ignorar. Então, vamos voltar para vocês mesmos, para dentro de nós mesmos, para o nosso centro, olhar e voltar para nós por tudo aquilo. Eu vou encaminhar para você, Rosana, para aqueles que eu não tenho o contato, por gentileza, deixa o e-mail, eu mando para o e-mail. Saudade, Thaís! Muita saudade de vocês. Rosana, eu vou mandar enviar para vocês. Todos que querem, eu vou enviar, pode ter certeza. Quem quiser deixar também o telefone, eu posso salvar no WhatsApp e envio para vocês. Fiquem em paz, fiquem bem, se reconectem e tirem esse turbilhão de pensamentos na nossa mente. E serena, respira, ouve a música, sinta o cheiro do chá, tome um banho gostando de você, compre óleos, é excelente para o corpo. Diz assim, mas é gostoso cuidar desse corpo, como eu me amo, é tão bom. Saudades, saudade da minha menina linda com seus meninos. Então, eu quero agradecer a cada um de vocês, quero deixar uma noite maravilhosa para vocês, um final de semana maravilhoso e que vocês deem valor àquilo que é o mais simples na vida de vocês mesmos, aquilo que está com vocês todos os dias, o seu corpo. Ouça, respire, vou te mandar, envia para mim, Manual Almeida 71, eu não sei quem é, me mande a conexão que eu envio para vocês. Natália, também envio para vocês. Uma boa noite. Muito obrigado. Gratidão, gratidão imensa. E um beijo grande no coração de cada um. Me siga. Vou continuar ensinando para vocês mais técnicas, mais facilidades bem simples para vocês aplicarem no dia a dia. Ok? Beijo grande para cada um de vocês.
Muito bom, muito obrigado. Gratidão e gratidão e gratidão. Marque nos stories, e me siga e passe para as outras pessoas também conhecerem. Obrigado. Bom descanso.